Paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu estava meditando aqui na palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus falou grandemente no meu coração. E assim como falou no meu coração, eu creio que vai falar no coração de vocês também. Por isso eu vim trazer o que Deus falou comigo e revelou comigo através desse versículo. Fica no livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 4 e 5. Somente o verso 4 e 5. A palavra de Deus no livro de Gênesis fala assim, no verso 4. E disse José a seus irmãos: Peço vós, chegai vós a mim e encheram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pense aos vossos olhos por mim haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de nós. Amém. Glória a Deus. O que é que nós podemos aprender com esse versículo aqui? O que é que eu aprendi? O que é que o Espírito Santo de Deus falou comigo nesse versículo? O Espírito Santo de Deus falou comigo que toda vez que Ele quer entregar algo para você, que Ele quer entregar algo para mim, a gente vai passar por uma batalha, a gente vai passar por uma provação, a gente vai passar por algo não fácil aos nossos olhos, não bom aos nossos olhos, mas que para Deus nada é impossível, mas que a gente vai passar com Deus, mas que nós possamos ver que Deus está conosco, assim como Deus estava com José todos os tempos. Quem é conhecedor da palavra de Deus aqui no livro de Gênesis sabe que José foi vendido para o Egito, que José foi o primeiro filho de Raquel, que José foi o penúltimo filho de Jacó e que por isso ele era invejado pelos seus irmãos, porque José já era filho da velhice, né? E Jacó tinha um apreço muito grande, diferenciado por José. José era o X9, José era o espião, né? Mas ele era o X9, não que ele queria ser, mas o pai dele falava, vai lá e olha o que os teus irmãos estão fazendo. E ali José sofreu por aquilo. José pagou um preço por aquilo. Por quê? Por causa que o Espírito Santo de Deus tinha algo para fazer na vida de José. E precisava que ele fosse moldado, precisava que ele fosse forte e corajoso, como ele foi. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida tem momentos que a gente fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais passar por aprovação. Senhor, eu não aguento mais passar por luta. Ei, Deus manda te dizer, seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Assim como o Senhor foi com José, o Senhor é contigo. O Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, o Senhor é contigo. Não se entristeça, não fica triste, porque as lutas estão vindo na sua direção, porque as aflições estão vindo na sua direção, porque as coisas estão vindo na sua direção, porque a enfermidade está vindo na sua direção. Muitas vezes você pode ter pensado assim, ei, mas eu tenho servido Deus tanto, eu tenho buscado tanto, eu tenho ido tanto para a igreja, eu tenho orado por irmão tal, eu tenho apresentado, eu tenho feito campanha, mas ainda assim Deus te quer diferenciado, ainda assim Deus te quer mudado, ainda assim Deus quer você com a fortaleza ainda maior do que a que você já tem, tá? E é por isso que eles permitem a gente passar pelas lutas, que eles permitem a gente passar pelas aprovações, que eles permitem a gente passar por essas coisas para que nós possamos ser fortes e corajosos, como José foi. José foi jogado num poço. E seu irmão ali falou, não mata ele não, mas vamos vender, porque estava passando o carro dos escravos, né, do Egito. Vamos vender ele para ser escravo lá no Egito. E aí a gente pega a túnica dele, arranca a túnica dele, mata algum bicho, algum animal selvagem, suja ela ali no sangue e fala para o nosso pai que algum bicho selvagem comeu José. Mas nós não conta para o nosso pai que José foi levado para o Egito como escravo, para ser escravo lá no Egito. E ali naquele momento que ele foi escravo, que ele foi levado para o Egito para ser escravo, não sabendo os irmãos de José que ele estava fazendo
empurrando ele para que o que Deus queria se cumprisse na vida de José, empurrando ele para ser rei do Egito. Só que ele não foi logo rei do Egito na chegada. Ali ele passou um bom tempo, ele foi preso, a esposa de Potifar acusou ele, rasgou ele pelo fato dele não cair no pecado, dele não querer cair no pecado, não querer que o pecado contaminasse ele, porque ele era diferenciado de todos os seus outros irmãos, não que os outros irmãos deles não eram filho de Deus, mas que ele era diferenciado porque a chamada que ele tinha era diferente dos outros 11 irmãos dele. Falando em 11 irmãos, José teve um sonho. O segundo sonho que José teve foi que ele sonhava com 11 estrelas e com o sol e com a lua se curvando diante dele. Quando ele foi contar para o pai dele e para os irmãos se irou mais ainda com aquele sonho. E o pai dele falou, mas que sonho é esse? Está achando que eu e sua mãe vai se curvar diante de você? Né? E seus irmãos? E olha só o que aconteceu, ele foi levado para o Egito. Por causa desse sonho, mais rápido possível, ele foi jogado, né, no poço, e ali depois eles tiraram ele e levaram ele na caravana dos escravos para ser vendido no Egito. E ali, naquele momento ali que ele passava, que ele estava sendo, que ele servia, né, Faraó, Deus também estava com ele. Ele estava servindo um ímpio, mas Deus estava com ele. E quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, Deus também estava com ele. É tanto que ele foi para o cárcere 3 anos. Ele ficou lá no cárcere. Ele ficou preso. Porque ele não quis fazer aquilo que a esposa de Potifar queria. Eu acredito que a esposa de Potifar queria que José fosse... se contaminasse com ela, né? Fosse ter uma relação com ela. E ela não fez. E ele não fez. E pelo fato dele desobedecer e não fazer, ele pagou um preço. Ele foi preso. Mas ali naquele momento que ele foi preso, o Senhor também foi com ele para a prisão. E na nossa vida não é diferente não, meus amados irmãos. Nós podemos passar pela luta que estiver passando, o Senhor está conosco. Nós podemos passar pela luta que for, o Senhor está conosco. O Senhor em momento nenhum não nos abandona. A não ser que você simplesmente vire e fale assim, eu não vou mais servir a Deus, porque minha vida quando eu estava lá no mundo estava mais fácil. Estava mais fácil, poderia até estar mais fácil. Mas sofrer com Cristo é bem melhor. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Sempre falo isso. Então Deus falou claramente, grandemente comigo nessa palavra, e eu deixo esse pequeno vídeo aqui para a meditação dos irmãos, que antes de José ser rei do Egito, ele passou por várias aflições, e o tempo dele não foi igual ao nosso tempo, que muitas vezes a gente passa por uma aflição um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses ou até 1 ano. José passou 12 anos. 12 anos. 12 anos não é pouco tempo, meus amados irmãos. Ele passou 12 anos para que ele pudesse ser rei do Egito. Quando ele estava lá no cárcere, o padeiro foi lá, esteve lá com ele, né? E ele foi e revelou um sonho. O padeiro contou um sonho e José foi e deu a interpretação daquele sonho. E através dessa interpretação daquele sonho, depois de mais um tempo, né, mais 2 anos, José foi saído de lá do cárcere, porque ele foi interpretar um sonho de Faraó. O carcereiro foi e lembrou que José tinha interpretado um sonho. Faraó teve um sonho e ninguém interpretava aquele sonho. Não tinha magos, não tinha feiticeiros, não tinha bruxos, não tinha ninguém para interpretar aquele sonho. Mas o servo de Deus foi lá e interpretou aquele sonho. Por causa daquele sonho que Deus deu para Faraó, Deus foi lá e tirou ele daquele cárcere. Ali já estava preparando ele naquele momento para que ele pudesse tomar posse do reinado que Deus tinha para ele. E na nossa vida, deixa eu te falar uma coisa, não vai ser diferente não. Aprenda a esperar a preparação de Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a continuar firme na rocha no tempo de Deus, porque é uma preparação. É uma preparação para o reinado que Ele tem com você, para o reinado que Ele quer entregar para você. Ele não vai entregar um reinado na sua mão se você não estiver pronto para receber. Se você não estiver pronto para tomar posse daquilo ali. E
pegar algo, entregar algo na sua mão e você simplesmente olhar e falar, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer com tudo isso aqui? Então, nas lutas, regozijai no Senhor. Regozijai no Senhor. Perdão, meus amados irmãos. Porque nas lutas, Ele está nos preparando, nos moldando, nos capacitando para entregar a vitória da forma que Ele quer. Quando aquele povo ali atravessou, mais na frente, a gente pode ver lá no livro de Êxodo, quando o povo foi atravessar o deserto, para poder alcançar a terra de Canaã, Deus não falou para aquele povo ali que ele ia passar 40 anos no deserto. Deus foi lá e tirou aquele povo de ser escravo do Egito. E aquele povo murmurou até com Moisés. Eu não aguentaria ser Moisés. Toda reclamação, o povo vinha e reclamava para Moisés, falando para Moisés, mas antes você tivesse deixado nós morrer lá. Nós sendo escravos lá, porque nós tinha comida para comer, nós tinha água para beber, né? Então Deus não falou para aquele povo que eles iam passar 40 dias no deserto, andando de dia e de noite, sem inchar seus pés, né? Dando roupa, que suas roupas não envelhecessem, que suas vestes não envelhecessem, dando coragem, dando força. Até porque se Deus tivesse falado, com certeza aquele povo ia acomodar, ia para trás e ia falar, não... Eu não vou sair daqui onde eu estou tendo comida, tendo um teto para dormir. Mesmo que eu estou sendo escravo, eu vou ficar aqui. E na nossa vida, muitas vezes Deus fala que Ele tem um propósito na sua vida, um propósito na minha vida, mas Ele não vai falar para você o que você tem que passar para chegar até esse propósito. Porque se Ele falar, eu tenho certeza que da mesma forma que eu regressaria para trás, você também não vai ser diferente. Você também vai regressar. Então Ele fala que a gente tem bênção para receber. Ele fala que o nosso ministério vai ser mudado, que o nosso ministério vai ser crescido, que na nossa vida Ele tem algo, mas Ele não fala o que a gente vai passar para chegar lá. Assim como Ele não revelou para José que José ia ser escravo, que José ia ser vendido, que José ia sair de perto da sua parentela, que José ia viver anos e anos longe da sua família, porque Ele queria que José fosse rei. Se Ele revelasse isso para José, com certeza Ele ia falar, Senhor, eu vou ficar aqui perto do meu pai, Senhor, eu não vou sair aqui de perto do meu pai, Senhor, eu não vou mudar de vida, Senhor, eu vou ficar aqui mesmo. E na nossa vida não é diferente, simplesmente Ele manda e a gente obedece, porque o que Deus tem na nossa vida é coisas grandes. O que Deus tem na nossa vida é coisas maravilhosas. O que Deus tem comigo e com você é coisas maravilhosas. Quantas e quantas pessoas é chamado para ser rei? Quantas e quantas pessoas é chamado para sentar lá na frente? E as pessoas, porque não quer passar por um processo, simplesmente continua no banco. Quantas e quantas pessoas é chamado para para salvar vidas para Jesus, para ir falar da palavra, sabe, com aquele povo, mas as pessoas não querem pagar um preço, porque Deus não vai entregar almas para ninguém cuidar de todo jeito, sem saber cuidar. Deus não vai entregar almas para pessoas que não sabem cuidar nem do seu lar, muito menos de uma igreja, muito menos de um rebanho, muito menos de um rebanho de ovelhas, e aquela pessoa não quer passar pela capacitação, simplesmente já quer chegar lá na frente e falar, eu sou pastor, e não é assim, eu sou um missionário, e não é assim, eu sou uma diaconisa, e não é assim, sabe, eu sou um presbítero, eu sou um obreiro da casa do Senhor. Doa, se entrega diante de Deus, faça uma entrega grande, que Deus vai te moldar e vai te capacitar e vai fazer um vaso de honra na presença do Senhor Jesus, que você não venha ser um vaso de desonra, que você venha ser um vaso cheio do azeite do Senhor, cheio da unção do Senhor, que você venha ser diferenciado na presença de Deus. Nessa manhã Deus fala comigo e sei que vai falar com você também, que Ele quer entregar lugares para você ser rei, que Ele quer entregar lugares para você tomar de conta, que Ele quer entregar pessoas para você cuidar, mas que Ele precisa que você passe por uma capacitação. Receba e entenda que Deus quer te capacitar para você ser rei, que Deus quer te capacitar para você ser uma diaconisa, que Deus quer te levantar para você ser ganhadores de alma para Jesus, que Deus quer te levantar para você ser missionário e andar por todo mundo e pregar a palavra de Deus até os confins dos tempos. Deus quer te capacitar para isso. Então tome posse, fique na brecha do Senhor, entenda o tempo de Deus, sabe? Não precipite as coisas, porque grandes coisas Deus tem na sua vida e na minha vida. Receba da parte do Senhor. Soberano e eterno Pai, Senhor da glória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te apresento essa pessoa que está vendo